Questão 17. Diz o seguinte: o trecho do programa a seguir foi desenvolvido com a intenção de produzir a figura A, esse conjunto aqui de vários círculos, várias circunferências, partindo do centro da tela do computador, ou seja, partindo desse centro aqui. No entanto, o resultado obtido foi a figura B. E aí a questão pergunta o seguinte: onde está o erro do programa? Qual o comando correto? Então o que é que a gente pode analisar? Porque aqui, a gente pode ver que esse código ele passa alguns parâmetros, mas nenhum desses parâmetros a gente tem exata certeza do que ele simboliza. Não é especificado, ou seja, por exemplo, ele coloca aqui 6, 6, 36, por aí. Isso aqui a gente não tem como assumir como sendo coisas que a gente consiga entender, porque é coisa interna do código. A questão ela não especifica. Por exemplo, se isso aqui é segundo, se isso aqui é distância, é pixel, por exemplo, então a gente não tem como saber. O que a gente tem como saber é que esse código ele opera da seguinte forma. Ele tem um loop for, ou seja, ela começa em 0 e vai ir menor que 10, ou seja, ela vai fazer 10 repetições desse loop. E se a gente contar aqui, a gente tem 10 cores diferentes. Ou seja, dá para interpretar que cada repetição dessa, aqui como vocês podem ver, ele muda a cor da caneta para uma cor aleatória, ou seja, cada repetição dessa, ela é responsável por fazer um círculo diferente desse daqui, dessa imagem, de cores diferentes. Ou seja, um círculo diferente, uma posição diferente, com a cor diferente. E, então, se todo esse conjunto aqui é responsável por fazer o círculo, e a gente sabe que cada círculo tem uma cor diferente, e essa linha aqui já é responsável pela cor, esse loop aqui, então, ele vai ser o loop responsável por fazer o desenho do círculo, já que ele trata de algumas funções de movimento. Então, essa parte aqui, que vai de 0 até 60, a gente sabe que essa parte aqui, esse conjunto é responsável por fazer o movimento do círculo. E a gente sabe também que esse código, ele produziu essa figura. E o que é que a gente pode ver de diferente dessa figura para essa? Bom, o que a gente pode ver é que o movimento do pincel, da caneta, ele está sendo repetido, ou seja, ele está fazendo o mesmo movimento, independente do incremento dessa contagem aqui, que deveria ser uma cor diferente para cada circunferência, e cada circunferência uma posição diferente. Mas o que acontece é que para cada loop, a circunferência ela não está alterando a sua posição. Ela está mantendo sempre a mesma posição. E como vocês podem ver que a cor aqui é marrom, esse marrom aqui, marrom meio laranja escuro, é justamente para simbolizar que todas as cores, essas cores aqui, elas estão se misturando. Justamente para dizer mais uma vez, confirmar que esse código aqui, ele, em vez de adicionar uma variedade na posição do movimento do círculo, ele está fazendo todos os movimentos estarem sendo feitos na mesma posição. Porque justamente a diferença seria, por exemplo, ele começa aqui do centro, ele faz a rotina, né, da primeira cor, escolhe a cor laranja, desenha esse círculo aqui, e aí depois ele teria que ter um código de movimento, uma ação, para ele trocar a posição de onde ele parou, ele alterar essa sua posição, ou seja, fora desse loop, que esse loop aqui é para desenhar o círculo, ou seja, ao acabar de desenhar o círculo, ele teria que trocar a posição de centro, ou seja, trocar a posição onde ele parou de desenhar o círculo, provavelmente aqui, e aí começar a desenhar outro círculo. Desenha outro círculo, ele troca de movimento, troca de posição, e desenha outro círculo, troca de posição, desenha o outro, troca de posição, desenha o outro, e isso aí vai até fazer os 10. O que não ocorre, ou seja, não ocorre uma troca de posição aqui. Para cada loop do i que troca a caneta, ou seja, trocar a cor da caneta simboliza, em tese, fazer outro círculo, ele na verdade está fazendo esse mesmo movimento. Então o que a gente precisa analisar aqui, para saber qual é o erro desse programa, é analisar alguma alternativa que corrija, ou seja, que ela traga algum movimento da caneta para fora do loop de desenhar o círculo. É isso que a gente tem que buscar agora. Então vamos lá. Aqui ele diz que o erro está na linha 1, alternativa A. O comando correto é for var i, ou seja, o i ele começa atribuindo como 1 até maior que 10 e incrementa. Se ele faz isso, ele faz o código deixar de funcionar, ou seja, ele na verdade ele muda aqui essa primeira condição, de modo que esse código ele vai rodar infinito a partir de que i atinge o valor, por exemplo, a partir de 11, esse código ele vai rodar infinito gerando vários ciclos. Isso não é o caso que acontece. Isso não muda o problema que a gente está aqui, que ele está fazendo todos os desenhos no mesmo local. Então não tem como ser A. Então, por isso que é falso. Vamos lá. B. O erro está nas linhas 6 e 7. Os comandos corretos são, ele fecha aqui, dá um colchete, e adiciona uma linha de movimento abaixo, 6 e 7. Ou seja, na 6, o que ele fala aqui na 6, em vez de ser isso, ele fecha a lógica com as chaves, desculpa a chave ruim, e aqui ele traz esse movimento para cá. Ele inverte essas linhas. Se você analisar, é justamente isso que corrige aparentemente o problema. Por quê? Ele termina
a rotina de fazer o traçado do círculo aqui com esses dois movimentos. E aí ele vai lá e adiciona esse movimento de virar para a direita fora do loop de construir o círculo, mas ainda dentro do loop de cada círculo único. Ou seja, o que ele faz? Por exemplo, ele seleciona a cor da caneta, laranja, aí ele faz o desenho do círculo no laranja. Acabou o desenho do círculo, ele fecha aqui, e aí traz essa função para a gente mudar de posição. Ou seja, ele vai lá e muda de posição, e aí inicia o desenho do círculo novo. Muda de posição, desenha o círculo novo. Muda de posição, círculo novo. Muda de posição, círculo novo. Então, por isso que a B é a alternativa verdadeira. Se você for analisar as outras, a gente tem, por exemplo, o erro está nas linhas 4 e 5. Os comandos corretos são turn right e move forward. Então, se a gente pega as linhas 4 e 5, você vê que, na verdade, ele só troca esses dois de posição. Mas trocar esses dois de posição não muda o fato de que ainda a gente só vai ter movimento da caneta dentro do loop de fazer o círculo, de desenhar de fato o círculo. E se a gente só continua tendo movimento dentro da variável de desenhar o círculo, toda vez que esse loop é reiniciado, ele sempre vai desenhar no mesmo lugar. Então a gente sempre vai ter a figura B. Então por isso que isso não faz gerar a figura A. Então o erro está na linha 5. O comando correto é turn left com parâmetro de 90. Mesma coisa. Por mais que ele substitua aqui o turn right com parâmetro 6 por turn left parâmetro 90, todos os movimentos eles ainda ficam restritos dentro desse loop de fazer o desenho do círculo. Ou seja, sempre que esse loop for reiniciado, ele sempre vai estar fazendo o mesmo movimento. Ele não vai ter uma variação de movimento ao final desse loop dessas 60 contagens. E é justamente essa alternância de movimento após esse loop que faz o desenho do círculo estar em uma posição diferente a toda vez que essa estrutura de repetição é rodada. Então, em qualquer alteração que seja aqui e que continue restringindo todos esses movimentos sempre a esse mesmo loop, ela sempre vai gerar esse círculo aqui. Então, por isso que isso aqui também é falso. Mesmo que ele tenha mudado o parâmetro de, em vez de girar para a direita, ele gira para a esquerda. Aqui, na linha 3, o comando correto seria trocar aqui na linha 3, que deveria ser um enquanto j igual a 0, j menor igual a 60, j mais igual a 1. Basicamente, aqui o que ele está falando é que na linha 3 ele substitui esse for, e na verdade ele substitui por uma estrutura, essa estrutura do while, essa estrutura do while, ela faz basicamente a mesma coisa que a estrutura do for. Então, não é também isso que corrige. O que corrige é justamente a gente trazer uma variação no movimento sempre que um círculo novo é desenhado. Ou seja, um círculo é desenhado, ele varia o movimento do pincel, move o pincel para outro lugar e começa a desenhar outro círculo. E isso acontece justamente quando a gente faz essa modificação aqui da alternativa B. A gente tira esse turn right aqui da repetição de fazer o círculo e traz ele para o loop externo. Assim, sempre que ele desenhar um círculo, ele vai desenhar um outro círculo em uma outra posição diferente, gerando essa figura.